Pessoal, vamos ao nosso giro pela política do dia 11 de outubro. Obrigado a todo mundo que vem assistir esse nosso quadro por aqui. No Giro pela Política a gente pega todas as notícias de política e fala tudo aqui, que a gente fala de forma mais direta, a gente não precisa se preocupar tanto com censura como lá no YouTube. E também a gente pode falar de mais coisas, porque a gente fala de todas as notícias num bloco só. Muito obrigado a você que vem aqui no Rumble, no Odyssey, no BitChute, onde for melhor para você, para assistir o nosso quadro Giro pela Política, que hoje traz notícias de ANCAP Z, a pauta custa 99 e várias outras pessoas. Vamos falar sobre a pesquisa IPEC, que saiu de novo, pesquisa IPEC, caramba, só IPEC agora no segundo turno. Vibrador do Janones, vamos entender o que é isso, a professora que fez o gesto nazista, e o Lula ganha com folga nos presídios, meu amigo. Quem imaginaria isso, não é mesmo? E muito mais notícia. Vamos começar então falando sobre as pesquisas. O nosso agregador socialista de pesquisas aqui continua mostrando Lula lá na frente, Bolsonaro ainda correndo atrás de tentar alguma coisa. A última notícia aqui é justamente a do IPEC, que mostra o Lula com 51% no segundo turno e Bolsonaro com 42%. Por algum motivo, o Bolsonaro vai ter menos voto do que teve na eleição do primeiro turno, segundo o IPEC, né? Até o pessoal aqui da Globo, cara, fica falando assim, não, tem que lembrar que o IPEC meio que errou no primeiro turno, não conseguiu captar as informações do pessoal da base bolsonarista e coisa e tal. Enfim, até o pessoal aqui do Globo já fica meio com o pé atrás com o IPEC, porque a gente sabe que tem alguma coisa estranha nessa história, né? No final, nos votos válidos, ou seja, excluindo brancos, nulos, indecisos e coisa e tal, a situação não mudou. Lula estava com 55, Bolsonaro com 45 e continua a mesma coisa nessa pesquisa de agora, né? O IPEC não trouxe nenhuma novidade. A minha suspeita é que isso se deve à metodologia do IPEC, que das duas uma. Ou tem alguma coisa errada com a metodologia, os caras estão fazendo a pesquisa certa, mas tem algum problema com a metodologia, ou eles estão de sacanagem mesmo no final das contas, né? Mas eu vou te dizer para vocês que eu até prefiro essa abordagem deles, porque a gente já sabe que não dá para confiar em pesquisa mesmo. Eu estava preocupado deles fazerem o mesmo truque que o PT usou contra o Aécio Neves no segundo turno em 2014. Eu não sei se vocês lembram, mas havia todo esse questionamento com relação à pesquisa em 2014 com Aécio Neves. E o que o pessoal falou, o que o pessoal fez então? As primeiras pesquisas do segundo turno, lá em 2014, davam Aécio na frente da Dilma. Colocavam Aécio na frente mesmo, ganhando a eleição e coisa e tal, mas por que isso? Para tirar a dúvida sobre a pesquisa. Aí até o pessoal que era a favor do Aécio, que estava questionando as pesquisas, começou a falar, não, peraí, a pesquisa faz sentido aí, olha só, o Aécio está na frente, coisa e tal. E lógico, a pesquisa depois, à medida que caminhava para o segundo turno, foi invertendo a situação, chegando no segundo turno com a Dilma na frente do Aécio, e o resultado foi aquele que a gente viu, né? Então, eu estava até preocupado nos institutos de pesquisa fazerem esse truquezinho de botar Bolsonaro na frente só para depois mudar a coisa. Enfim, IPEC e Ibope não vão mudar nada, vai continuar dando Lula na frente. Eu ainda continuo esperando o do Paraná Pesquisas. Vamos ver, foi quem mais acertou no primeiro turno, né? Bom, o Datafolha apresentou uma pesquisa que o resultado soma 101%, né? Ok, a gente sabe o que é, foi algum erro na hora de fazer os arredondamentos ali, na hora de somar tudo dá 101%, mas ainda assim, para o instituto que se propõe sério, né, os caras deviam dar uma checada nisso daí, para não ficar feio desse jeito. Certamente foi erro de arredondamento em algum lugar, mas, né, fica estranho isso, né? A Miriam Leitão está comemorando aqui que a rejeição ao Bolsonaro ainda é maior que a rejeição ao Lula. O que ela esqueceu de falar aqui é que a rejeição ao Bolsonaro caiu absurdamente. Caiu de 56% para 48%. E a de Lula subiu. Então, embora de fato o Bolsonaro esteja ainda mais rejeitado do que Lula nesse segundo turno, até na pesquisa do IPEC está dando a diminuição de rejeição do Bolsonaro e o aumento da rejeição do Lula, né? Isso é uma coisa extremamente positiva, porque lembra, o segundo turno é principalmente uma eleição de exclusão. Quem está votando no Bolsonaro, é lógico, tem muita gente que gosta do Bolsonaro, mas tem muita gente que está votando no Bolsonaro porque não gosta do Lula. E do lado do Lula é a mesma coisa, muita gente está votando no Lula porque gosta dele, mas a maior parte, ou uma grande parte das pessoas que estão votando no Lula, estão votando contra o Bolsonaro. Então essa coisa da rejeição é importante. A questão toda, a gente sabe, é que IPEC, né, meu amigo? IPEC é IPEC.
O filho da dona Miriam Leitão, o Matheus Leitão, está dizendo aqui, não, o rombo que a pesquisa IPEC trouxe para Bolsonaro. Aí ele fala aqui também, né, é preciso fazer a ressalva que as pesquisas não conseguiram dimensionar o tamanho do apoio ao bolsonarismo e não sei o que lá e coisa e tal. Ou seja, ele mesmo fala, não, olha só, IPEC está destruindo o Bolsonaro já perdeu pelo IPEC e coisa e tal. Mas olha só, precisa prestar atenção, porque no final das contas, né, não conseguiram acertar no primeiro turno não, né. Enfim, é esse negócio. No final das contas, erro enorme com relação ao primeiro turno do IPEC, do Datafolha. E é curioso aqui, antigo Ibope, o erro foi de 6 pontos percentuais lá em 2018, né? Então, ou seja, é notório essa falha do IPEC, mesmo na época que ele chamava Ibope, em dimensionar o tamanho do apoio de Bolsonaro. É aquilo que eu falo para vocês, das duas, uma. Ou a metodologia tem algum problema realmente, ou o pessoal do IPEC está de sacanagem, né? Bom, no segundo turno, a campanha do Lula tem muito mais dinheiro que a de Bolsonaro. Isso é preocupante, vocês sabem, 125 milhões de reais, se você considerar R$10 cada voto, dá para comprar 12 milhões de votos. Então dá para comprar bastante voto aí, é alguma coisa preocupante. Não sei se dá para comprar 12 milhões de votos a R$10, mas que dá para comprar muito voto, dá. Lembra aquele caso em que um entrevistador estrangeiro fez uma pesquisa com Bolsonaro, uma entrevista com Bolsonaro, e aí levantou a questão do canibalismo nos índios lá no alto do Amazonas? Até esse entrevistador, que é esquerdista, ficou impressionado como tentaram usar isso como material de campanha, né? É surreal a repercussão na campanha, esse tipo de coisa, pessoas discutindo o canibalismo e coisa e tal, sendo que aquilo ali foi uma coisa dita sobre uma tribo de índios específica e coisa e tal. É realmente um negócio, como é que chegaram nesse nível, né? O desespero do pessoal. Mas, como eu mostrei para vocês ontem, tá muito engraçada a repercussão desse troço em termos de meme, né? A gente falou ontem da menina que falou que, não, eu fiquei sabendo que Bolsonaro come índio, boa noite, Bolsonaro. E aqui a gente viu o Lula também tentando jogar a merda da menina. Fiquei sabendo que Bolsonaro come índio. Lula, come, pô, tenta aí. Mas o mais engraçado de tudo foi o Janones, com esse monte de piada dele, né? Aí levantaram uma dele. Isso aqui certamente foi alguma coisa alterada, né? Algum texto adulterado, mas olha só aqui, né? Isso aqui é um texto do Reclame Aqui, né? Em que supostamente, olha só, usei 2 dias o vibrador e ele não liga mais. No primeiro dia parou de funcionar a função que simula a ejaculação. Na propaganda vocês garantem que podemos colocar leite condensado dentro sem nenhum problema. Não foi bem o que aconteceu. Liguei e falei com a vendedora Janaína e a mesma me disse que eu poderia trocar na loja. Cheguei e a mesma, aí está editado pelo Reclame Aqui, provavelmente um palavrão, recusou a troca e disse que foi mau uso. Mau uso é só enfiar no meu, editado pelo Reclame Aqui. Como pode ser mau uso? Ou vocês resolvem o meu problema ou vou para o tribunal de pequenas causas. Eu uso recomendação médica, 600 paus e a vida útil de apenas 4 recarga. Mandei e-mail para a empresa e não tive nenhum retorno. A outra vez eu vou deixar passar, coisa e tal. Nunca mais compro nessa loja, coisa e tal, né? Aí o cara responde aqui, bom dia, André Janones. De antemão, peço desculpas por qualquer mal entendido. Tentamos entrar em contato pelo número tal, mas não obtivemos resposta. Por favor, entre em contato conosco através do link ou telefone para resolver essa questão o quanto antes. Aí... Ou seja, estão falando aqui que o Janones comprou um vibrador que simula ejaculação com leite condensado e que quebrou rápido o vibrador, né? E lógico que isso daí isso deve ser falso, né? Mas enfim, o pessoal está fazendo a festa com o Janones com isso. O Janones já tá pegando, já saiu totalmente do surrealismo, já virou uma guerra de memes esse troço, né? Então pronto aqui, ó. Aí tá o cara aqui, minha contribuição nessa guerra, né? O cara comprou um vibrador, quebrou o vibrador enchendo de leite condensado, enfiou o vibrador com leite condensado na bunda e depois foi reclamar no Reclame Aqui. Não, mas, cara, virou guerra de memes isso, né? Uma professora estava fazendo o gesto de continência e depois ela fez um gesto levantando a mão assim, e estão dizendo que é um gesto nazista. Ela fala que não, que ela se enganou, que não estava falando nada de nazismo ali na hora, que estava fazendo a continência e coisa e tal, mas você sabe como é que é, né? É lógico que o pessoal da esquerda vai falar, ai meu Deus, a saudação nazista, cancelem ela imediatamente, coisa e tal. No final das contas ela acabou sendo demitida. Infelizmente, é aquele negócio realmente, né?
no nível de perseguição atual, só resta isso. Agora, repara como é que são essas coisas, né? A gente tem o caso aí de vários professores doutrinadores esquerdistas que são filmados falando sobre comunismo, criticando abertamente Bolsonaro, ou seja, realmente os caras têm a opinião direcionada, eles estão realmente doutrinando as crianças. A professora fez um gesto que, pô, vamos combinar, qual a chance do professor ser nazista realmente? Zero. Pô. Ela se enganou ali, fez alguma besteira. Não, aí não, né? A esquerda pega, usa isso. Eu acho bom, sabe por quê? Porque isso vai justificar depois a demissão dos professores esquerdistas nas escolas. É um caso muito mais comum, muito mais preocupante, muito mais normal. Aí vão falar assim, olha só, demitiram a professora que fez o gesto nazista, então beleza, vamos demitir também os caras que fazem. E veja, ninguém é a favor de nazismo. Nem nazismo, nem comunismo. Esse é o ponto. Demite todo mundo, não vou defender ninguém, não. Acho que ela estava enganada aqui, que ela se enganou na hora de fazer o gesto. Mas, meu amigo, nessa hora, no meio da guerra, não tenho o que dizer, né? E aí é o que eu falo, lembra o que eu falei, essa coisa? Fazer tantas acusações absurdas, sem sentido, exageradas, claramente idiotas, acaba tirando o foco de acusações que poderiam mesmo machucar Bolsonaro. Por exemplo, está fazendo um caso aqui de que houve um gasto no cartel do asfalto que fraudou licitações de 1 bilhão no governo Bolsonaro, aponta TCU. Na verdade, se você for ler o parecer do TCU, ele não fala que fraudou, ele fala que há suspeitas de fraude, há suspeita de formação de cartel na licitação, né? O TCU é para isso, o TCU ele não investiga, ele não identifica crime. O que ele identifica são coisas suspeitas, que aí ele não aprova as contas e exige uma investigação mais detalhada sobre isso. Então é errado, a Folha está claramente exagerando aqui também, está dando uma janonada na notícia, né? Exagerando para dizer que foi fraude, coisa e tal. Há coisa estranha nesse contrato, lógico, é preciso ser investigado. Se há realmente corrupção, o cara lá da Codevasp tem que ser chutado a bunda dele o mais rápido possível. Mas repara que isso aqui é muito preliminar, né? E aí o que acontece? Aquele monte de meme que o Janones está criando aí, de não sei o que lá, de canibalismo e coisa e tal, no final das contas, as notícias que realmente poderiam gerar impacto negativo ao Bolsonaro acabam ficando obscurecidas nesse mar de memes que está rolando na internet, né? E mesmo esse caso aqui, se você parar para pensar, 1 bilhão de reais, no final das contas, é uma merreca completa. Veja, 1 bilhão foi a compra de asfalto, né? Imagina-se, essas empresas asfaltaram determinadas estradas de fato, não foi dinheiro jogado fora. Compara essas licitações aqui de 1 bilhão com, por exemplo, a compra da refinaria de Pasadena na Petrobras, em que a estatal gastou 1,18 bilhão de dólares, ou seja, 5 bilhões de reais, mais do que 5 bilhões de reais, 6 bilhões de reais. Esse dinheiro foi perdido completamente, foi totalmente perdido pelo governo brasileiro nas corrupções do PT. Esse dinheiro todo foi para a mão de alguém, né? A gente viu um monte de gente depois devolvendo dinheiro no Petrolão, devolvendo coisa no Petrolão. Repara como até quando eles tentam jogar essa coisa de corrupção, no final das contas é tudo coisa meio fajuta, toda coisa pequena, coisa subalterna. Querem comparar isso com o grau de corrupção que houve na época do PT. Mas não tenham dúvida, esse tipo de coisa aqui pode machucar Bolsonaro. Felizmente a gente tem o Janones para nos ajudar. Ficar falando de maçonaria e satanismo e sei lá o que mais, e canibalismo, e pronto, ninguém presta atenção nesse troço aqui, né? Outra coisa que o Janones falou também foi que as pontes que caíram no Amazonas teriam sido construídas pelo Tarcísio para tentar ajudar o Haddad lá em São Paulo. O Haddad já perdeu a eleição lá em São Paulo, né? Mas, olha só, sim, houve pontes que caíram lá no Amazonas, não foram as pontes recém-criadas pelo Tarcísio, foram pontes antigas que teve muita chuva lá recentemente e as pontes acabaram desabando, né? Certamente serão consertadas, uma fatalidade que houve lá, mas ao contrário do que querem fazer crer por aí, não foram as pontes feitas pelo Tarcísio. Olha só, alguém tem que colocar juízo na campanha do Lula, diz Simone Tebet. Olha o problema que a Simone Tebet está apontando aqui. É o problema que eu já falei para vocês também. Elas estão falando aqui que está reclamando que o pessoal está fazendo a campanha toda do Lula com refrão vai dar PT e coisa e tal. E ela está lembrando o seguinte, não vai dar PT. O povo está votando contra Jair Bolsonaro e não no PT. É aquilo que eu falei para vocês. Se o objetivo desse pessoal da democracia,
né, que eles se dizem o pessoal da democracia, fosse realmente ter uma democracia, tirar Bolsonaro, que supostamente Bolsonaro é contra a democracia, se fosse esse o objetivo desse pessoal, eles teriam colocado outro candidato. O Lula é um corrupto conhecido, o Lula tem uma rejeição enorme. Era muito melhor eles terem colocado o Ciro, ou qualquer outro candidato que seja aí de centro-esquerda, ia ter um papel muito melhor nisso daí, recuperaria a democracia do mesmo jeito, tiraria Bolsonaro do mesmo jeito, porque todas as pessoas que são anti-Bolsonaro iriam migrar para o lado de lá. Só que não, o que eles estão querendo é justamente reabilitar o Lula, não tenha ilusão. Eles querem é reabilitar o Lula, eles não querem tirar Bolsonaro não. O pessoal anti-Bolsonaro que está votando no Lula, cuidado, vocês estão reabilitando o Lula. É por isso, o planejamento da esquerda foi esse. Eles quiseram manter o Lula para isso, porque viram que Bolsonaro poderia reabilitar o Lula, poderia fazer as pessoas anti-Bolsonaro votarem no Lula e reabilitar o Lula. Olha o risco que estão fazendo, né? É o que eu falo. Se a esquerda, se o pessoal, os isentões, quisessem mesmo democracia, quisessem tirar Bolsonaro, era muito fácil. Não, o pessoal está querendo é reabilitar o Lula. Então aqui, para Tebet é preciso tirar o vermelho da rua. As imagens assustam eleitores do interior de São Paulo e estados no centro-oeste, sul e norte. Pois é, né, Tebet? E você entrou nesse meio aí, né? Você, na verdade, está sendo a idiota que está ajudando esse pessoal. Bom, o Zema rebateu a crítica do Lula. Você lembra, a gente falou ontem sobre o Lula que basicamente ameaçou o Zema? Falou, não, que você pode escolher quem vai querer votar agora, por hora, mas olha só, não sei o que lá, cuidado que o que pode acontecer no futuro, né? No governo do PT em Minas Gerais, teve posto de saúde fechado, merenda sopa de arroz, hospitais abandonados, estradas sem qualquer manutenção, servidores com salários atrasados. O mineiro não é gado, é povo sábio e honrado que do PT já está vacinado. Caramba, e Zema respondeu muito bem mesmo. Bom, e segue a perseguição a quem apoia Bolsonaro, né? A influencer aqui disse que foi impedida pelo Carlinhos Maia de falar sobre Bolsonaro na festa. Teve que fazer o L e não deixaram ela responder nada contra o Lula ou falar a favor do Bolsonaro, né? Normal o que está acontecendo, uma pressão enorme desse pessoal, que só mostra por que quando chega na hora da eleição, eles perdem. Uma estudante disse que é de direita, declarou o voto em Bolsonaro e passou a ser perseguida em universidade. Olha só, ameaça contra ela em universidade. É muito sério isso, é muito comum, muito mais comum do que você pensa. Tem sim muita gente de direita em universidade, é o que eu falo. Então, no final das contas, esse pessoal sofre um bocado. A maior parte é calada, simplesmente não fala nada, porque sabe da repercussão desse tipo de coisa, sabe que vai ser muito criticado no final das contas, né? Mas não para por aí não, né? Esse pessoal do ódio do bem continua aqui com muita força. Olha só, esquerdista ameaçou executar filhos de bolsonaristas e pediu a morte da senadora Damares Alves para purificar a raça. Caramba! Esse é o pessoal que diz que é contra o nazismo, hein? Aqui, ó, o Rafael aqui, esse rapaz aqui. Vamos atentar contra a vida dessa mulher. Empalar ela em praça pública. Ela precisa sofrer a dor da morte. Caramba! O pessoal tá animado mesmo. Esse é o pessoal do ódio do bem, né? Do ódio do bem. Para eles, pode odiar à vontade, pode fazer coisas que literalmente são nazistas, né? Como falar purificar a raça, mas aí não tem nada contra eles. A imprensa não vai falar nada disso. Bom, felizmente Bolsonaro tem recebido também apoios de outras pessoas na área política, o que não deixa de ser importante. O Marco Aurélio Mello, que não é nenhum grande aliado do Bolsonaro e coisa e tal, falou que vai votar em Bolsonaro contra Lula. É a coisa correta a se fazer mesmo, né? Lula é um risco para o Brasil. Vamos votar Bolsonaro, pelo menos é um risco menor, mesmo que você não goste do Bolsonaro. Veja, Bolsonaro tem mais 4 anos, depois vai ter que sair de qualquer forma, e melhor esperar esse tipo de coisa. Você já sabe o que esperar do Bolsonaro. Lula, você não sabe o que esperar. O Lula não falou o plano de governo dele, não falou quem vai ser ministro da Economia, não falou o que pretende fazer de verdade. Só se sabe que ele vai voltar cheio de ódio no coração, com muito desejo de vingança. O que ele vai fazer, ninguém sabe. Bolsonaro vai continuar o que ele vem fazendo, obedecendo ao STF. Não teve uma decisão do STF que ele não tenha obedecido. No final das contas, é isso daí. Eu falei já no meu vídeo do YouTube sobre a situação de aumentar o número de ministros, que isso não está pegando muito bem.
E eu acho que é perfeitamente razoável, basta o Bolsonaro saber que tem o poder de fazer isso, já vai ser suficiente para o pessoal do STF dar uma boa maneirada nesses próximos anos aí, né? Não precisa mudar nada não, basta saber que ele pode fazer. O ACM Neto não vai abraçar Bolsonaro totalmente porque ele tem medo de fazer isso, ele perder votos dos eleitores do Lula, né? Lá na Bahia, infelizmente, você ainda tem uma força muito grande do Lula e ele está atrás do Jerônimo Rodrigues, que é o voto petista lá. Eu suspeito muito que por questão de compra de voto, vamos ver se ele consegue retornar. Mas eu vou ser sincero com vocês, ele com quase 10% de diferença, é muito pouca chance de conseguir reverter essa diferença toda lá na Bahia, tá? Por outro lado, o João Leão, que é vice do Rui Costa. O Rui Costa é o atual governador da Bahia, do PT, e ele está pedindo voto para o ACM Neto e para o Bolsonaro. O cara realmente é corajoso lá na Bahia, né? Tudo bem que ele não está concorrendo a nada agora, então ele não tem risco nenhum de perder alguma coisa com isso, mas está do lado do Bolsonaro. Isso é uma outra coisa que o pessoal está falando, né? No primeiro turno, tinha muito deputado estadual e federal no Nordeste, ficou com receio de pedir voto para Bolsonaro, porque sabe que Lula é muito forte lá, e o cara tinha medo de ele não conseguir a vaga de deputado estadual ou federal. Agora, bem ou mal, a eleição está decidida. Quem era para se eleger deputado estadual e federal já se elegeu. Quem não era para se eleger não vai se eleger mais. Então o pessoal agora pode trabalhar para apoiar Bolsonaro de forma mais aberta lá no Nordeste. Eu imagino que isso vai acabar fazendo bastante diferença no final das contas, hein? Olha só, o Fernando Holliday apoiou Bolsonaro diretamente, acho bacana a posição dele, eu sempre falei para vocês, lá do pessoal do MBL, o Holliday é o cara que eu acho mais gente boa, mais tranquilo, mais coerente em termos de política, né? Quando o MBL fez aquela escolha de virar antibolsonarista radical, ele pulou fora, e pulou fora muito bem, porque realmente esse é um caminho que não tem saída, né? Bom, o Fábio Faria disse que o Lula já atingiu o teto de votos no segundo turno e aposta numa virada de Bolsonaro. Não é notícia nova não, tá? Mas eu concordo com ele. O Fábio Faria realmente tem razão. O Lula está no topo. Dá para ver até pela pesquisa do IPEC que ele não consegue subir mais. 51% já seria suficiente para ele se eleger. Ele não precisa subir mais. Mas é aquele negócio. A gente sabe que essas pesquisas, esses números do IPEC aí são meio suspeitos, né? E Bolsonaro voltou a publicar aquele áudio em que o Marcola fala sobre apoiar o Lula no segundo turno. Desculpa, apoiar o Lula de forma geral na eleição, né? Ninguém tem dúvida disso, que o áudio é autêntico. O TSE proibiu, falou que não pode divulgar e coisa e tal. Pô, para com isso, né? Todo mundo viu o que aconteceu, foi dentro de uma investigação. É áudio periciado, é áudio tudo certinho, dentro da justiça. Realmente é algo que não tem lógica nenhuma, né? Se chegou até aqui e gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like no BitChute, clique no foguinho do Odyssey ou no símbolo de mais do Rumble, ou no indicador de aprovação que estiver disponível. Não deixe de se inscrever para aumentar a relevância do nosso canal. Tem um botão para isso em algum lugar por aí, toda plataforma tem. Com mais relevância, mais pessoas terão acesso às ideias que não podemos falar livremente devido à censura da mídia. Ajude o livre mercado de ideias e a liberdade de expressão. Veja mais informações no site opinionfreemarket.com.